Fala galera, vídeo novo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o calendário do futebol brasileiro em 2021. A direção de competições da CBF já tinha divulgado essa agenda da próxima temporada, mas faltava uma peça essencial, pelo menos na abordagem que eu costumo ter aqui no blog, que era o início da Copa do Nordeste. Isso é bem comum no calendário da CBF. Nos últimos anos, o Nordestão sempre veio no segundo momento, porque ele disputa as datas com os campeonatos estaduais, uma questão política grave, que é ruim para os clubes, inclusive, para quem tem interesse nas principais competições. Então, a primeira versão do calendário da CBF vem com um número absoluto de datas para os estaduais. O que é um número absoluto? Porque os 9 estaduais do Nordeste, eles não têm o mesmo número de datas, justamente porque eles têm que dividir com a Copa do Nordeste. Então, no calendário de 2021, o calendário veio com 16 datas para os estaduais, mas não serão 16 datas no Pernambucano, no Baiano, no Cearense, serão menos datas. Já tiveram datas com 12, em 2020 Pernambucano teve 14, então assim, é algo natural. E a data da abertura da Copa do Nordeste, da fase classificatória, porque a fase preliminar será disputada entre dezembro e janeiro, a fase principal começa no dia 27 de fevereiro. A questão é que a Série A termina no dia 24 de fevereiro, por causa da pandemia, que paralisou as atividades do futebol por 4 meses, uma necessária tentativa de isolamento social para a contenção da Covid-19. Quando o Campeonato Brasileiro voltou, os campeonatos voltaram, inclusive os estaduais, o brasileiro até demorou um pouco para começar, mas quando o futebol voltou inclusive sem público, ainda numa questão excepcional, porque a gente se mantém dentro dessa pandemia, infelizmente, se voltou com a revisão do calendário, estendendo a temporada do futebol de 2020 para ser encerrada só em 2021. A última vez que isso havia acontecido tinha sido em 2000, quando só um jogo, o jogo de volta da final da Copa Jovelange, que foi o Campeonato Brasileiro daquele ano, foi disputado só em janeiro de 2001, mas é porque teve um acidente lá no Alambrado de São Januário. Mas, nesse caso, não foi um jogo, são dezenas e dezenas de partidas que foram levadas para 2021, num cenário bem atípico, mas que nem era tão incomum lá nos anos 80, não. Mas, nesse cenário, a questão é que para 2021, a CBF, eu acho que foi o grande erro, está sendo o grande erro, ela está tentando encerrar o calendário de 2021 em 2021. Pode ser óbvio, mas a gravidade, isso na minha opinião, obviamente, a gravidade de 2020, com 4 meses de paralisação, não precisava ser tudo isso ser corrigido em 2021. Ou seja, se o calendário de 2020 acaba em fevereiro de 2021, o calendário de 2021, por exemplo, poderia acabar em janeiro de 2022, ou seja, você já reduziu um mês, e só no ano seguinte finalmente terminaria no ano corrente. Qual é a diferença disso? A diferença é que serão 16 meses sem interrupção do futebol. O futebol voltou no dia 8 de agosto de 2020, com as competições de 2020 que serão finalizadas em 2021, e o calendário de 2021 já começa no dia 27 de fevereiro e irá até o dia 5 de dezembro de 2021. São 16 meses sem paralisação. E é sem paralisação mesmo, porque aquela pré-temporada michuruca de 10, 15 dias, que obviamente não dá para se preparar nada, porque você passa 5, 7 dias numa retomada de atividades físicas, pouquíssimos treinos com bola, exames de jogadores, ou seja, o trabalho técnico acaba sendo muito limitado, acaba sendo quase inexistente, acaba ocorrendo durante as competições. Nesse caso, são 72 horas ou menos de intervalo entre a 38ª rodada da Série A e a primeira da Copa do Nordeste. E a Série A tem 4 nordestinos: Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport. Aí alguém pode falar, esses clubes não vão jogar no sábado, a galera vai preservar. Ok, bota para jogar no domingo, talvez, sei lá, na segunda-feira, tem que completar a rodada, não vai dar para jogar muito depois. E mesmo os que pararam antes, os da Série B, são seis nordestinos na Série B, por exemplo, eles terminam no dia 30 de janeiro, eles terão 27 dias até a estreia da Copa do Nordeste. Tem a mini pré-temporada aí, mas aí você tem que a dispensa do elenco, novas contratações, reapresentação, é muito pouco tempo. Lembrando que as férias, porque ainda tem isso, né? Quando o calendário normalmente termina, num cenário normal, ele termina no início de dezembro e o mês de dezembro é todo de férias, com o início de janeiro sendo a pré-temporada e começando ou no final de janeiro ou no início de fevereiro. As férias, que seriam em dezembro, elas foram antecipadas lá no período da pandemia, justamente para tentar reduzir custos, porque já que estava parado, já pagava as férias e na hora que tivesse o período de férias você teria pelo menos jogo. Só que aí primeiro, você resultou nesse cenário onde não tem paralisação e a própria pré-temporada ela foi dizimada. Então, nesse caso, a gente vai ver, é possível que a gente veja muitos clubes
jogando a Copa do Nordeste, sobretudo esses 4 da primeira divisão, certamente, mas outros da segunda divisão também, e também os da terceira, porque a terceira acaba quase de forma acaba até um dia depois, na verdade, mas é só a final, porque a fase, o quadrangular final, onde está o Santa Cruz, por exemplo, termina antes disso, mas só se o Santa for a final, é que ele iria até o dia 31 de janeiro. Então, esses times eles vão jogar com pouquíssimas contratações, base dos elencos de 2020, ou, o que é mais provável, com muita gente da base. É interessante o lançamento da base, é óbvio que é importante, deveria ser inclusive uma regra nos estaduais. Mas eu não gosto da questão quando é forçado. Lembrando, Bahia e Vitória, há alguns anos eles já convivem com isso. No Baiano bota um time misto, o Bahia até criou um time de transição para tentar se ajustar a esse calendário, e que foi treinado inclusive por Dado Cavalcante, ou seja, eram comissões técnicas diferentes. Aí chegou o momento, inclusive o Vitória, o Bahia jogou 2 vezes no mesmo dia, e o Vitória chegou a jogar 2 vezes no mesmo horário, com os 2 jogos sendo transmitidos, um na Globo e um no SBT, nas afiliadas lá da Bahia. Isso é bizarro, pô. 2 jogos oficiais, não era tipo um time de aspirantes, por mais que fossem jogadores mesclados e tal, mas era um Vitória de forma oficial, forma profissional, disputando a competição de primeira linha, dentro do âmbito futebolístico, claro, de forma simultânea. Isso é bizarro e é muito provável que aconteça, porque não existe datas. Se for para encaixar o mesmo o Pernambucano, por exemplo, vai ter o mesmo regulamento. Primeiro turno tem 10 times, ou seja, 9 rodadas. Aí tem uma data das quartas de final, uma data da semifinal e 2 datas da final. Ou seja, pode ser até 13 datas. Se você junta as 13 com as 12 da Copa do Nordeste, que também manteve seu perfil, dá 25 datas. Aí você vai para o calendário. O calendário, ele prevê 16 datas para os estaduais. Olha a quantidade de dias que vão ter que ser colados. Isso já aconteceu, isso vem acontecendo nos últimos anos, não é inédito. O próprio Sport jogou acho que foi 2017, falando de cabeça aqui, jogou no domingo contra o Campinense, pela Copa do Nordeste, e na segunda-feira contra o Salgueiro pelo Pernambucano. Os 2 jogos foram na ilha. O que aconteceu? Por um termo de responsabilidade, todos os jogadores do dia seguinte não poderiam ter sido inscritos no dia anterior, justamente porque você tem um intervalo mínimo entre os atletas. E o Sport colocou 14 jogadores da base, os 11 que entraram de titulares e os 3 substitutos. Poderiam ser só 3 substituições, ao contrário das 5 atuais. Isso deverá acontecer bastante, mas em alguns clubes com capacidade de receita até para fazer isso, para ter um elenco mais numeroso, e outros sem essa capacidade, o que vai baixar bastante o nível técnico. Então, assim, por mais que fosse esperado o início da Copa do Nordeste, até porque se os estaduais estavam no dia 28, a Copa do Nordeste não podia ser tão diferente. Mas esse choque de realidade é importante para saber o que vai ser priorizado. Aí, de antemão, até para não tem muro, apesar de parecer um muro ali, mas é uma parede normal. Eu acho que tem que priorizar a Copa do Nordeste. A fase classificatória dos estaduais, você joga da forma como dá. O Sport tentou e acabou ficando em 7º lugar, nem passou da primeira fase, foi um vexame. Mas assim, mesmo com os jogadores que o Sport utilizou, era um elenco suficiente para passar, no mínimo, um campeonato com 10 times, onde 6 passavam, o Sport foi o 7º. Então assim, dava para ter passado. Aquilo foi um vexame que não muda o cenário onde um time mesclado de um grande clube seja suficiente para passar de fase com um número de vagas tão grande. Acho que deve acontecer o mesmo na Bahia. Os alagoanos vão passar pela mesma situação, com CSA e CRB, com calendários enormes, por calendário completo de brasileiro, independentemente da divisão. Eu não vejo outra alternativa. Agora, a data final, os estaduais, eles acabam no dia 23 de maio, porque o Campeonato Brasileiro ele já começa também em maio, ou seja, está muito esticado. A Copa do Nordeste esse ano, Bahia e Ceará disputaram o título com o Campeonato Brasileiro bem em andamento, mas não teria sido muito diferente mesmo sem a pandemia, porque mesmo sem a pandemia não havia datas, então continua não havendo datas. Só que essa ideia, tudo para mim, passa pela ideia de fechar no ano de 2021, corrigir tudo. E é meio que torcendo para não ter mais nenhum atraso. Ou seja, não existe nenhum plano B, não existe nenhuma contingência ali para isso. O velho tá, simplesmente se colocou dezembro de 2021 como um limite para encerrar todas as competições oficiais de 2021, considerando que elas começam só no fim de fevereiro. Porra, é óbvio que não dá. É óbvio que os times vão ficar completamente sobrecarregados e haja pressão por resultado, haja pressão por desempenho e vira uma bola de neve. Então, assim, pode ser meio alarmista esse vídeo, mas é algo que eu já vinha
pensando que assim, que eu, na verdade, nesse momento eu não consigo ver como será diferente. Eu não consigo ver como a gente terá um desempenho minimamente saudável dentro desse cenário. Ou seja, haverá muita divisão, muita necessidade de escolha sobre o que campeonato jogar, porque os jogos eles vão ser intervalos mínimos, em alguns casos possivelmente no mesmo dia. Fico alerta aí. Passamos 10 minutos, acho que já dá para terminar, né? Fazia um tempinho que eu não fazia um vídeo, voltando aqui a animar o canal, até porque essa informação, 3 dias, 72 horas da primeira divisão 2020 para a largada da Copa do Nordeste 2021, realmente foi para se lascar. Mas é isso aí, bola para frente. Obrigado a todos, quem chegou aqui, quem escutou, quem ouviu um minuto, enfim, para todo mundo. Beleza? Valeu, galera.